Jó, capítulo 29 até o 42, que diz: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia isento sobre os meus ramos. A minha honra se retornava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam as minhas razões, destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola
os que planteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra ele como contra um ladrão. Para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como uma grande brecha e envolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade, e agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demandou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornar-te cruel contra mim com a força da tua mão. Resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz em mim cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte, à casa do ajuntamento destinada e todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra,
se houver clamor nele a sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não estará quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fez dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Jó declara sua integridade. Fiz concerto com os meus olhos, porque qual teria a parte de Deus vindo de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviam do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para o outro, e os outros se encurvem sobre ela. Porque isto seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque és fogo que consome até a perdição, e desarraiga-lhe toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? E não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e os órfãos não comeu dele. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e os guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. Então caía do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro,
e eu não podia suportar sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito do meu ser, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, E eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre a mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os cegos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produzas cardos, e por cevada joio acabaram-se as palavras de Jó. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cerraram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da filha de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 inimigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me, e tenho de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria.
Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos. E também eu declarei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há de que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homens algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondereis mais. Faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais sobre. Porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declarei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levanta o meu Criador. Em breve me levantaria o meu Criador. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de estender o mal aos seus caminhos. Aleluia. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vi de Deus, como tu, do João, também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e ouvi a voz das tuas palavras, dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões que me considerou como seu inimigo. Pôs no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? E por que ele não dá contas de nenhum dos seus feitos?
Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em um sonho ou em uma visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Deixa eu só parar aqui, gente, para marcar, que na minha outra Bíblia tá marcado, mas aqui não tá. Deus fala comigo com sonhos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus olhos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-me, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Deverás orar a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus me livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova
as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolham para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Isso aqui é muito importante. O ouvido. Tem várias Bíblias, umas são marcadas. Vou começar de novo bem aqui. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que bom há como Jó, que bebe zombaria como água? Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Uma pergunta. E caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com os homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer sem Deus. Pelo que vós, homens, se de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Vou ler de novo o 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede de impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pudesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, o seu fôlego, toda a carne justamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? E disse a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, no momento, morrem e até a meia-noite. Os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir o juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite e o
torna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem não inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar, seja para com um povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser recompensa para que tu desprezes? Faze tu, pois, não eu. E acolha, que é logo que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homem malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas razões. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se forem justos, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quando ao que disserte que não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância.
Logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que seu pecado estorva a bênção dele. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é a força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono se assenta para sempre. E assim são exaltados. E se estão presos os grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra daqueles as suas transgressões. Porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem a espada, se serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira. E amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da sua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio, e juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te, de que porventura não sejas levado pela sua suficiência, nem se desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tantas tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivestes em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te a mão, te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhertes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e os homens enxergam de longe. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuvas do seu vapor.
a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão atender à extensão das nuvens e dos trovões da tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz. Estão ligando aqui, gente, peraí, tá? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Por estas coisas julga os povos e lhes dá um mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e o pobre de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o momento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o via por debaixo de todos e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, veja com a sua alta voz. E ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também o aguaceiro, a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e espalhe a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para a correção ou para a sua terra, ou para a beneficência que faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos e atende, e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as suas vestes aquecem quando o sol acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes, como o espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado?
e agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é o poder, porém a ninguém oprime. Em juízo e em grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responder-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando tu transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até que virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, desde a ordem, a madrugada, ou mostrar-te a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como barro sob o selo e se põe como as vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebranta. Ou entrastes tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegastes às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tu isto. Como estás o caminho da morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu o sabes, porque então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias? Ou entregar-te tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra? Onde está o caminho em que se parte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre uma terra onde não há ninguém, no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo?
E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os estilos do Órion? Ou produzir as constelações sem tempo e guiar os seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem é a mente que deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem o abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura calçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos de leões? Quando se agacham os corvis e estão à espreita das covas? Quem prepara para os corvos o seu aumento, quando os pintainhos gritam, de Deus andam vagueando por não terem o que comer? Sabes tu o tempo que as cabras monteses têm os filhos, ou considerar-te as dores das servas? Contarás os meses que cumpre e sabes os tempos do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos erigem, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento e moteis, e quem soltou as prisões ao jumento bravo? A qual deu o ermo para a casa e a terra salgada para moradas? Ri-se do arruído da cidade e não houve muitos gritos dois à toa. O que descobre nos montes o seu pasto e ainda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará a tua cavalariça? Ou amarrarás unicórnios ao rego com uma corda, ou estourará após ti os vales? Ou confiarás nele por ter grande a sua força e deixarás o seu cargo, o seu trabalho? Ou te ferirás dele que te torne o que se ameace e recolha sua eira? Bate alegre as asas o avestruz que tem pernas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e a esquenta no pó. E se esquece de que algum pé ou pode pisar, ou de que podem calçá-los, ou animais do campo. Endurece para os seus filhos, para se não fossem seus. Debalde o seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. O seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montando nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-los-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava a terra e folga na sua força, e sai ao encontro os armados. Ri-se do temor e não se aparta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem ali aljava e o ferro formante da lança e do dardo. Sacudindo-se
removendo-se, escava a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência, entendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a água com o teu mandado e põe o alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, nos dias nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa seus olhos e avistam. Gente, nós vamos repetir aqui. Nas penhas, vamos repetir aqui, ó. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali encobre a presa, e os seus olhos avistam desde longe. Seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ela ainda aí está. Respondeu mais o Senhor a Jó, disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda as tuas coisas? Então Jó respondeu o Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falhado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade, disse: cinge agora os teus lombos, como um varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, e me condenarás para justificar-te? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como a sua? Orna-te por de excelência e alteza, e veste de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para o todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-o juntamente do pó. Ata-lhes terminando. Onde foi que eu parei? Ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas, os nervos da sua coxa estão entristecidos. Os seus olhos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, e que o fez o promoveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se
debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e na lama, no esconderijo dos canaviais e na lama. As árvores sombrias o encobrem como a sua sombra e os salgueiros dos ribeiros o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão passa a entrar na sua boca. Podê-los-iam, porventura, caçar à vista os seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou bramamente te falará? Fará ele concertos contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete e o repartirão entre os negociantes. E o repartirão entre os negociantes, é uma pergunta. Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça de arpéus de pecadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém é tão atrevido que a despertá-los de treva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça das suas composturas. Quem cobriria a superfície da veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como esparnas da alva. Da sua boca saem rochas faíscas, fogo saiam dela. Do seu nariz procede fumaça, como uma panela fervente, e de uma grande cadeira. E o seu hábito faz acender os carvões, da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pregados entre si. Cada um terá firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como um mó de baixo. Levantando-se, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá permanecer, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e cobre o pau podre
e senta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são como ele, como arestas, e ri-se de brandir a lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele alumia o caminho, perece o abismo, tornam-se em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para esta sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos e animais altivos. Jó humilha-se perante Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do meu pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei os holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e todo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão. Em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus.